graça e a paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus por mais uma vez podermos estar juntos louvando o nome do Senhor. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Obrigado ao pastor pela confiança também, de mais uma vez ceder aqui esta plataforma para a gente estar trazendo a palavra do Senhor. Amém? Que Deus abençoe ricamente. Eu estou um pouco meio capenga aqui das colunas, que eu estou ficando já meio idoso, né, irmãos? Então não posso trabalhar mais no pesadão, não. Estava até falando para o pastor, eu estou migrando para outra profissão, porque eu não estou aguentando mais, não. Amém, queridos? Então eu quero louvar a Deus por esta oportunidade de estar aqui, né? Louvar a Deus pela vida do pastor Cairo, pela vida da pastora Eliana, pela vida da igreja. Louvar a Deus também pela vida da minha esposa e da minha filha. Elas estavam aqui arrebatadas, elas não foram porque nós estamos aqui. E nós só vamos juntos. Amém, queridos? Sem muita demora, queridos, eu quero chamar os irmãos para abrir as vossas Bíblias na carta aos Colossenses, a carta que Paulo escreve aos irmãos da cidade de Colossos. Colossenses, no capítulo 3, versículos 17, 23 e 24. Glória seja ao nome do Senhor Jesus. Amém? Enquanto os irmãos estão abrindo, quarta-feira agora, irmãos, nós estamos indo num grupo de 4 irmãos de sangue e em Cristo. Estamos indo para a cidade de Ouricuri, Pernambuco. Nós vamos ali, a cidade do meu pai, e em contato com os primos, com os familiares que a gente não tinha contato, na conversa eles entenderam que nós éramos crentes e eles nos chamaram, irmãos, tanto para conhecer a família, como estão organizando um evento, irmãos, uma cruzada evangelística. Não é crente, estão organizando uma cruzada evangelística para nós levarmos a palavra do Senhor. E eu tenho pedido ao Senhor, ao Espírito Santo, nos ajude nesta missão, porque nós não podemos ir falar numa oportunidade como essa com sabedoria humana. Nós não temos que ir apenas com conhecimento humano, apenas com conhecimento técnico. Nós precisamos literalmente do auxílio do Espírito Santo. Eu não posso subir aqui para eu pregar apenas aquilo que eu conheço tecnicamente. Eu preciso falar com o auxílio do Espírito Santo. Que o Espírito Santo me capacite, me auxilie aqui, que ele me capacite, me auxilie lá, né? E nós estamos indo com uma grande expectativa, irmãos, né? Que haja muitos frutos. Ele não é crente, ele disse assim, ele falou assim para o meu irmão, né? Para o Lindomar, pastor Lindomar: olha, nós precisamos levar a palavra para esse povo, que esse povo é muito incrédulo e eles são muito religiosos, e nós precisamos fazer que a palavra de Deus chegue a todo mundo. E ele não é crente, irmãos, mas ele está bem instruído, né? Com a palavra dessa, com certeza ele está bem instruído. Então nós cremos que nós vamos ali porque alguém plantou, e eu espero que nós possamos ir fazer uma colheita, né? Então a igreja nos auxilie, nos ajude em oração, em nome de Jesus. Amém, queridos? Todos encontraram aí Colossenses capítulo 3, versículos 17, 23 e 24. A palavra do Senhor diz: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. 23. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo. Parece que esse púlpito aqui está mais alto que eu tenho que ficar. Eu esqueci de crescer, os irmãos podem tomar assento em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós estamos aqui com a carta do apóstolo Paulo aos irmãos da cidade de Colossos, os irmãos colossenses. E nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele é um dos maiores escritores, ou o maior escritor do Novo Testamento, né? Com certeza, com precisão, são 13 cartas que Paulo ele escreve para a igreja do Senhor que estava espalhada ali na Europa, né, no continente europeu. E quando Paulo ele escreve, né, com toda certeza são 13 cartas,
e algumas pessoas têm dúvida a respeito da carta de Hebreus, que eu penso também que seja do apóstolo Paulo, né? Como muitos outros creem, né, pela a maneira como ele fala, ali tem grandes chances de ser o apóstolo Paulo. Então Paulo, queridos, ele escreve esta carta aqui aos Colossenses, e o interessante é que em quase todas as cartas que Paulo ele escreve para as igrejas, ele estava preso, ele estava em cadeias. E Paulo ele não estava em cadeias, ele não estava preso porque ele roubou, mentiu, matou, fez qualquer tipo de atrocidade. O erro, o pecado de Paulo estar preso era porque ele estava pregando o evangelho. E nós sabemos que naquela época, né, naquele império, quem estava, o imperador era um imperador romano, né, o império que estava dominando era o Império Romano, e você sabe que todos os imperadores, eles exigiam culto, tá, para si. Eles se auto-intitulavam deuses. Como também, além dos deuses que haviam, né, em Roma, na Grécia, na Babilônia, na Síria, naquele mundo antigo, cada imperador, né, nós sabemos que na época de Nabucodonosor ele exigiu adoração, e todos os outros imperadores, eles exigiam adoração. Então, se alguém chegava, né, trazendo uma nova doutrina, um novo pensamento, e essa pessoa não se rendia ao imperador, não adoravam os outros deuses, então essas pessoas, eles pagavam, né, com tempo de prisão, eles pagavam sendo chicoteado, eles pagavam muitas vezes até mesmo com a morte. Nós sabemos, né, que o próprio Senhor Jesus, quando ele chega e ele anuncia ser Deus, ele anuncia ser o grande rei, nós sabemos que o Herodes, né, quando naquele tempo ele manda matar todas as crianças ali, de maneira que o anjo chega para José e fala para que José e Maria fujam para o Egito, para que aquela criança não fosse morta. Mas nós sabemos que houve uma grande matança, houve uma grande matança naquela época, por quê? Porque o império ele não aceitava que houvesse um outro rei, ou que alguém se intitulasse como Deus. Eles recusavam o culto a Deus, né? Ao Deus vivo e verdadeiro que nós servimos. Por quê? Esse Deus a quem nós servimos, ele não aceita dividir a glória dele com ninguém. Ele não aceita, queridos, que a glória dele, que a pessoa que se diz que é crente em Deus, que adore a Deus, ele não aceita que essa pessoa se prostre diante de nenhum outro Deus, né? Então, o culto a esse Deus é um culto exclusivo, né? Deus, ele é exclusivo, tá? Nós não podemos dividir a nossa adoração, não é? Então, você sabe que nas outras culturas, nas outras tribos, se adoram diversos deuses, não é? Se adoram diversos deuses. Os imperadores, além dos deuses que tem no império, eles exigem adoração a si mesmo. Então, quando aparece alguém dizendo que nós devemos adorar somente a um Deus, aí, com certeza, causa irritação. Verdade ou não é? Vai causar irritação. Por quê? Porque aqueles que exigem adoração, quando chega alguém e fala assim, olha, o culto exclusivo é somente a Deus, então eles vão se irritar, porque eles querem adoração também, não é? Então, Paulo, ele, todas as vezes, queridos, que você vê Paulo, ele escrevendo, a grande maioria das vezes ele estava em prisão. Mas em todas as ocasiões que Paulo escreve, mesmo em prisão, ele diz, né, olha, eu estou preso, mas a palavra de Deus não está em cadeias. A palavra de Deus continuava sendo propagada, a palavra de Deus continuava avançando, e todas as ocasiões que você lê uma carta paulina, queridos, ele escrevendo para a igreja do Senhor, ele estava feliz. Ele estava feliz, porque ele estava ali preso, né, ali em Filipenses mesmo ele estava preso, mas ele estava pregando para a guarda pretoriana. Né, ele estava, em outra ocasião ele estava preso, mas ele estava pregando ali, né, inclusive aquele guarda da prisão, né, que se converte lá, quando ele fala assim, eu vou morrer porque todo mundo fugiu, porque houve um terremoto quando Paulo e Silas estão orando, né, era em Filipos ali, e ali, então ele se converte. Então Paulo ele tinha razões para se alegrar.
né? Porque Paulo tinha uma motivação. Qual era a motivação dele? Era pregar o evangelho, era fazer o nome de Cristo conhecido. Então, se o objetivo dele, se a missão dele era fazer o nome de Cristo conhecido, então nada mais importava para ele, né? Nada mais importava para ele. Porque para mim, o morrer é lucro, e o viver é Cristo e morrer é lucro. Então essa era a mensagem que ele propagava, ele se alegrava nisso. A alegria de Paulo não estava nas conquistas dessa vida. A alegria de Paulo estava em fazer o nome de Cristo conhecido. Amém? E aí ele está escrevendo aqui essa carta, só que interessante que esta carta aqui de a igreja de Colossos, a igreja dos Colossenses, essa igreja não foi Paulo quem fundou. Essa igreja não foi Paulo quem iniciou, ele nem mesmo foi nessa cidade. Né? Quem começa essa igreja, quem funda essa igreja, é um irmão por nome de Epáfras. Epáfras, então, ele é aquele que começa essa igreja, aquele que funda essa igreja, é aquele que ganha essas pessoas para Jesus, é aquele que anuncia o evangelho de Cristo nessa cidade. E quando ele anuncia o evangelho de Cristo, essa cidade abraça a fé em Jesus. E essa cidade, quando ela abraça a fé em Jesus, eles rendem muitos frutos. Mas Epáfras, ele sabe agora que Paulo está em cadeias. E ele agora vai visitar Paulo na prisão. E quando ele vai visitar Paulo na prisão, ele conta da fé e do amor desta igreja por Jesus. Ele relata, ele testemunha a vida desta igreja. Uma igreja que amava a Cristo, que vivia a fé genuína, e por esse motivo, por essa igreja viver a fé genuína, amar a Deus, o testemunho dessa igreja estava se espalhando por toda a cidade e as cidades vizinhas. Nós vamos ver aqui, olha, capítulo 1, versículo 2, versículo 3, Paulo diz: damos sempre graças a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo e do vosso amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do evangelho, que chegou até vós, como também em todo mundo está produzindo fruto. O testemunho daquela igreja, de fé, de amor, de vida com Deus, estava gerando frutos. Está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Segundo fostes instruídos por quem? Por Epáfras. O irmão Epáfras que começou essa igreja, que discipulou essa igreja, que pastoreava essa igreja. Ele visita Paulo e dá o testemunho dessa igreja, que era uma igreja avivada. Era uma igreja que estava guardando a fé e amando e testemunhando do evangelho em toda aquela cidade e nas cidades vizinhas. E Paulo, então, ele fica muito feliz. Ele estava preso, queridos. Imagine só você ser um servo de Deus, andar com a vida limpa, você não fez nada de errado, você está pregando o evangelho, você está preso. Ele deveria estar chorando: Senhor, o que é que eu fiz para merecer isso? Eu não fiz nada para merecer, eu ando numa vida justa, reta, eu agrado o Senhor, porque ele não falou nada disso. Pelo contrário, ele está se alegrando. Por quê? Porque existe os seus discípulos, os discípulos que ele fez, estava espalhando pela terra, espalhando o evangelho. E aonde o evangelho chegava, aquelas pessoas defendiam corajosamente. Só que quando Epáfras, ele testemunha da fé, do amor daquela igreja, do testemunho daquela igreja, ele fala para Paulo, ele incendeia o coração de Paulo, do apóstolo Paulo, com esse testemunho dessa igreja maravilhosa. Só que também ele dá uma notícia triste. Ele fala: olha, mas essa mesma igreja que está vivendo essa intensidade na fé e no amor de Cristo, ela está por debaixo de uma ameaça perigosa. Qual é a ameaça que essa igreja estava sofrendo, irmãos? Vamos abrir aqui capítulo 2, versículo 4.
capítulo 2, vamos ler a partir do versículo 1. Olha só. Gostaria, pois, que soubesses que quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, por vós e pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da vossa convicção, do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, que é quem? Cristo. Qual era o objetivo de Paulo? Pregar o quê? Cristo. Aí agora ele continua dizendo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Versículo 4, assim digo, para que ninguém vos engane. Com o quê? Palavras o quê? Persuasivas. A minha versão fala com raciocínios falazes. Eu vou ter que deixar essa Bíblia aqui embaixo. Está alto, pastor. Ou eu que fiquei baixo? Olha só, irmãos. Olha só. Para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, com engano. Por que Paulo está falando isso? Porque ao mesmo tempo que Epáfras, ele testemunha da fé, do amor e da coragem daquela igreja para testemunhar do evangelho, ele fala também de uma grande ameaça que essa igreja estava sofrendo, irmãos, que era de um grupo de gnósticos. O que eram os gnósticos, irmãos? Gnóstico era aqueles que se gloriavam pelo seu autoconhecimento. Pessoas que se declaravam intelectas, que através do conhecimento, o conhecimento nas coisas naturais, o conhecimento, eles se declaravam que pelo seu grande conhecimento eles poderiam se salvar. Eles declaravam que uma das doutrinas erradas, malignas desse segmento gnóstico era que Deus ele fez o mundo, só que Deus virou as costas para o mundo e abandonou o mundo. Entenda, queridos, que essa igreja que vivia uma fé viva, eles estavam com ameaça e muitas pessoas, pelo que se percebe, estavam migrando ou dando atenção demais para esses pensamentos demoníacos. A versão, queridos, da NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, vai falar que esses pensamentos, esses raciocínios falazes, são pensamentos demoníacos. Olha só o versículo 8 também, abre aí. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vã sutileza, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Paulo está alertando, fala assim, olha, parabéns, graças a Deus, porque vocês vivem uma fé viva, vocês vivem em amor, vocês têm coragem realmente de serem igreja, mas vocês precisam ter cuidado com aqueles que vêm com raciocínios falazes, com doutrinas de demônios. Nós precisamos tomar cuidado, porque essa doutrina, queridos, eles ensinavam o quê? Eles ensinavam, esse movimento gnóstico, eles tanto defendiam esse pensamento, como eles também defendiam pensamentos da doutrina judaica, aonde, para você alcançar a salvação, você tinha que fazer dietas. Existia tipos de comida que você poderia comer e tipos de comida que você não podia comer. E através dessas dietas, através do autoconhecimento, o conhecimento em como se alimentar, o conhecimento no mundo espiritual, como adoração a anjos. Olha aqui, versículo 17, 18. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, capítulo 2, versículo 18, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuados sem motivo algum na sua mente carnal. Veja, queridos, que essa seita é uma seita maligna, e eles encontraram uma igreja que estava vivendo na presença de Deus, florescendo, avançando. E aí aonde o diabo ele vai alcançar? Aonde o diabo ele vai querer atingir? Em quem está produzindo. Aí o diabo levanta essa seita e
E você sabe que o diabo, ele, quando ele se levanta com agressividade. E ele se levanta com muita agressividade. E o que acontece? Paulo, então, está combatendo, queridos, essa doutrina maligna que dizia que para você alcançar a salvação, você tem que adorar anjos. Que para você alcançar a salvação, você tem que guardar dias. Quais eram os dias que ele tinha que guardar? Sábado, versículo 16. Capítulo 2, versículo 16. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dias de festa, ou lua nova, ou sábados. Versículo 17. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Se o corpo é de Cristo, quem é o cabeça? É Cristo. Quem é que deve dominar sobre essa igreja? Não são pensamentos externos. Quem tem que dominar sobre este corpo é o cabeça. Quem é o cabeça? É Cristo. E para combater, queridos, essa heresia maligna, Paulo, ele elogia os irmãos, mas também ele ora pelos irmãos. Olha o capítulo 1, voltemos para o capítulo 1. Capítulo 1, versículo 9. Ele louva a Deus porque aquela igreja era uma igreja abençoada, era uma igreja que avançava. Aí, ele, ao saber dos problemas que aquela igreja estava sofrendo, aquelas ameaças que aquela igreja estava sofrendo, ele ora agradecendo, ele ora agradecendo e depois ele ora intercedendo por aquela igreja. Versículo 9, ele diz: por esta razão também, nós, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós. E de pedir que, primeiro, transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade. A vontade de quem? De Deus. 2, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Com qual objetivo? A fim de viverdes do modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. 3, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. 4, crescendo no pleno conhecimento de Deus. 5, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria, dando graças a Deus Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança nos santos da luz. Paulo, então, ele intercede para que aquela igreja seja fortalecida no Senhor. No conhecimento não dos homens, no conhecimento não dos demônios, não em ideologias, não em pensamentos e filosofias humanas, mas no conhecimento de Deus. Por quê? Porque esta igreja que é corpo, que tem um cabeça que é Cristo, foi comprada por Deus, foi resgatada por Deus do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Versículo 13. E Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. No qual temos o que, irmãos? A redenção. A remissão dos pecados. E para combater essa doutrina demoníaca que veio para inflamar, para adoecer aquela igreja, Paulo diz, olha, porque, como eu disse no início, aquela heresia, esse grupo herético, eles pregavam que Deus havia feito o mundo e o abandonou. E que Cristo, queridos, ele veio e o Espírito que habitou em Cristo, eles diziam que o Cristo que estava, foi só por um momento, mas o Espírito que veio habitou nele por um momento e se foi. Aí quando Paulo escreve, ele não dá ibope nenhum para essa seita, ele só fala, tome cuidado com eles. Por quê? Porque vocês é corpo de alguém que é o cabeça, e esse cabeça, ele não é qualquer um. Esse cabeça é quem? Esse Cristo que foi anunciado até vocês, ele é o próprio Deus. Versículo 15, capítulo 1, versículo 15. Este é a imagem de Deus. Do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Quando fala que é o primogênito, muitas pessoas, muitas seitas interpretam como se fosse
ele é o criado, ele foi criado. Cristo não é criado, porque a pessoa de Deus, queridos, é a Trindade. São 3 pessoas distintas com a mesma essência. E aí quando Paulo, ele escreve, ele diz, este é a imagem do Deus invisível. Ou seja, o Deus invisível que o homem não pode ver, ele agora se revela fisicamente, para que o ser humano tenha contato com quem é Deus. Porque quando aquela seita pregava que Deus fez o mundo e virou as costas para o mundo, ele é um ser transcendente e inalcançável. Paulo fala, não, esse Deus que ele é transcendente, ele também é imanente. Ele é um Deus que está acima da lógica humana, mas é um Deus que se apresenta, que se revela ao ser humano. Aí ele diz, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito, o principal, aquele que domina sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. O apóstolo João, é interessante, tem um colega que ele diz que ele se batizou, foi crente, mas ele nunca conheceu a Deus. Aí ele acabou se desligando da igreja e ele vive me questionando o tempo todo. Ele vive me questionando. E aí, quando ele me questionou, já muitos estudiosos, muitos intelectuais estão falando a respeito que a Bíblia ela não é verdade, a Bíblia é falso. Aí eu dizia para ele, olha, a Bíblia ela foi escrita por mais de 40 homens, com diferença de mais de 1.500 anos, em lugares diferentes, em continentes diferentes, mas toda a Bíblia, escrita com mais de 1.500 anos de diferença, por mais de 40 homens diferentes, em continentes diferentes, quando você ler toda a Bíblia, você não encontra contradição. Você não encontra contradição. Existem livros, irmãos, da atualidade, existem livros de filósofos, o livro de Friedrich Nietzsche, livro de muitos outros, até pensadores cristãos. Você lê, aí você está pensando que está na mesma linha de raciocínio, daqui um pouco ele se contradiz ali. E é o mesmo autor. O cara que acabou, ele pegou em um ano e escreveu aquele livro, ele se contradiz. Mas a Bíblia, ela não se contradiz. E a mesma história que Paulo está contando aqui, o mesmo fato que Paulo está contando aqui, que nele foram criadas todas as coisas. O apóstolo João escrevendo também, no Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 1, ele diz, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele fez todas as coisas, por meio dele foram feitas todas as coisas, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quando Paulo fala, queridos, que Jesus, ele é a imagem do Deus invisível, o escritor de Hebreus fala que ele é a expressão exata do ser de Deus. Então você vê, queridos, que existe conciliação, não há contradição. Quando nós lemos a Bíblia desde o Gênesis até ao Apocalipse, nós vamos ver a pessoa da Trindade trabalhando em uniformidade. E aí Paulo, quando ele escreve, queridos, esta carta, ele elogia os irmãos pelo amor e a fé, ele ora para que os irmãos continuem sendo fortalecidos, mas ele também alerta para o perigo das seitas. Porque toda seita, irmãos, todo o veneno de Satanás que se apresenta como sendo o Evangelho, diz que recebeu uma outra revelação. Aí eles falam a respeito do culto a anjos. Você vai ver que todas as seitas que existem na atualidade, eles dizem que
recebeu uma revelação de um anjo. O fundador da igreja dos Mórmons, o fundador da igreja adventista, o fundador das testemunhas de Jeová, e a lista é grande. A lista é grande, irmãos. Cada um deles recebeu uma revelação que veio de um anjo. Existe uma igreja muito forte em São Paulo agora, está crescendo muito, que eles adoram o arcanjo Miguel. Eles falam que o arcanjo Miguel é Jesus. A igreja adventista do sétimo dia fala que o arcanjo Miguel é Jesus. E a palavra de Deus condena culto a anjos. A palavra de Deus condena culto a homens. Porque todo e qualquer espécie de culto que não seja a Deus é culto demoníaco. É adoração satânica. E a palavra de Deus diz que Ele não divide a sua glória com ninguém. Deus, irmãos, está nos chamando para uma adoração central. Paulo aqui escrevendo esta carta a esta igreja, ele está declarando a supremacia de Cristo e a fraqueza dos homens. Ele está declarando a supremacia de Cristo e está declarando a insuficiência das seitas, das religiões. Porque tudo é por Cristo, tudo é para Cristo. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ele é Deus. Jesus é Deus. Se ele não fosse Deus, ele não aceitava a adoração. E ele aceitou a adoração. Quando o anjo se apresenta para Daniel, trazendo a revelação para Daniel, Daniel estava fraco, Daniel estava fragilizado com tanta tribulação, com tanta opressão. E quando ele ora, e Deus traz a revelação para ele através de um anjo, e ele cai de joelho diante do anjo, o anjo põe de pé e diz: eu sou conservo, eu sou servo igual você. O anjo, na Bíblia, não aceita adoração. Quando João está também na ilha de Patmos, ali recebendo as revelações de Deus, e ele tão extasiado, com tanta glória, ele cai prostrado aos pés dos anjos. A mesma coisa, o anjo levanta e põe de pé e diz: eu sou conservo, eu sou servo igual você. Qualquer anjo que você vê no Antigo Testamento recebendo adoração, o nome que se dá é teofania. É quando Deus vem em forma de anjo e ali ele aceitou a adoração. Sabe, meus irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado, porque a igreja de Jesus, ela está sitiada, está cercada com ideologias falazes, com filosofias humanas. Sabe, meus irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado. Muito movimento yoga misturado, sabe? Muitos crentes fazendo yoga. Sabe, queridos, nós precisamos tomar muito cuidado, porque existem. Eu fui fazer uma reforma numa chácara, e depois eu fiquei sabendo que aquele lugar era para cura, terapia espiritual, reiki, terapia reiki, aonde um movimento budista que adora demônios. Aí muitos crentes estressados, irmãos, nervoso. Eu sou meio nervosinho, irmão. Imagine só eu, nervosinho, eu vou lá para me desestressar. Sangue de Jesus tem poder. Não, é porque lá fica calmo, irmão. Você vai e fica calmo. É uma bênção. Está amarrado em nome de Jesus. Não existe nada de bênção não, irmãos. Aí nós vemos crentes. Tem um coach brasileiro muito famoso, o Marçal. Ele se declara cristão, mas ele usa muita técnica do Oriente Médio, sabe? Não, muitos pensamentos positivos de seitas, de doutrinas budistas. E nós precisamos tomar cuidado. Nós precisamos tomar cuidado, irmãos, porque quem deve ser o nosso guia é Cristo. Quando ele fala a respeito do guia, ele está falando: olha, quem é que controla o seu corpo aí? O seu corpo mesmo, o seu corpo aí. Não é a sua cabeça? É a sua cabeça, é o seu cérebro. Tudo que você faz é porque o seu cérebro, a sua cabeça que está te governando o seu corpo. Ele está dizendo aqui, Paulo está dizendo: olha, cuidado para que ninguém vos enrede. Cuidado para que ninguém vos enrede. Lembra de rédea? Conduzir.
Lembra? Cuidado para que ninguém vos enrede, que ninguém vos conduza, porque o caminho é Cristo, a verdade é Cristo, Ele é Deus. Quando Paulo ele escreve essa carta, ele está revelando quem é Jesus. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é aquele que se manifestou para tirar, para remover os nossos pecados. Jesus é aquele que se manifestou para nos comprar e nos fazer propriedade exclusiva de Deus. Nós somos de Deus não pelos nossos esforços. Nós somos de Deus não porque um anjo se apresentou para nós e escreveu o nosso nome no livro da vida. Nós somos de Deus não porque nós deixamos de comer carne de porco ou comemos carne de porco. Nós somos de Deus não porque nós guardamos dias de sábado, dia de lua nova ou qualquer outro dia. Nós somos de Deus porque o Cristo, o Deus que se fez carne, Ele assumiu o nosso lugar de maldição, o nosso lugar de morte, o nosso lugar de destruição. Ele assumiu o nosso lugar, naquele lugar maldito. Ele que sendo bonito, se fez feio. Eu tenho visto muitos teólogos dizer que Jesus não era bonito. Jesus era bonito sim. Porque eles leem e interpretam errado Isaías 53, que nele não havia formosura alguma. Não havia formosura porque ele está retratando do sacrifício, do sacrilégio de Jesus. Como é que uma pessoa é bonita sendo espancada, com o olho inchado, com a barba arrancada? Não tem como. Ele perdeu a beleza. Por quê? Porque ele foi chicoteado, envergonhado, cuspido, esbofeteado no meu lugar, no seu lugar. Em nosso lugar. Sabe, meus irmãos, hoje nós estamos aqui não para falar o quanto nós temos que ser bonzinhos, porque todo esforço que eu e você fizer, irmãos, nós nunca vamos conseguir. A palavra de Deus lá em Hebreus no capítulo 4 fala que Jesus, o único que foi tentado em toda sorte de pecado e não caiu em nenhum, só foi Jesus. Eu não estou dizendo que aqui com isso, irmãos, que agora, então vamos dar lugar para os irmãos pecar, não é isso. Mas eu quero dizer, queridos, que não existe capacitação alguma em nós para poder, com as nossas próprias práticas, alcançarmos a salvação ou termos o nosso nome escrito no livro da vida. Aleluia. O mérito é somente de Jesus, a glória é somente de Jesus, o preço quem pagou só foi Jesus, irmãos. Somente Jesus. Não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que devamos ser salvos. A glória é dele. Não existe mérito em homens. Não existe. Não existe. Nós temos sido muito bombardeados, irmãos, com essas seitas. E nós temos visto, queridos, eu sou muito ligado hoje às redes sociais. E eu tenho observado, queridos, que muitas igrejas têm trago teólogos da igreja adventista para poder aplicar estudo nas suas igrejas. Tem um teólogo muito famoso, teólogo e escavador, como é que é o nome? Rodrigo Silva? Historiador, né? Arqueólogo. Ele é convidado, irmãos, por muitas igrejas sérias. Mas ele defende, queridos, ele é de uma seita chamada Adventista do Sétimo Dia, que prega que a fundadora, Ellen White, ela é coigual com Jesus. Que os ensinamentos dela, irmãos, é coigual com a Bíblia. Que não tem capacidade de você ler a Bíblia sozinho, sem os livros dela. A Bíblia é insuficiente sem os livros dela. Irmão, como é que eu vou ter associação com um tipo de gente dessa? Nós não podemos nos associar com as obras infrutíferas das trevas. Nós não podemos, o apóstolo João, a sua segunda carta escrevendo para aquela igreja, ele diz, olha, quando você vê essa seita, nem mesmo o saudeis. E agora? Como é que a gente faz, pastor?
Aí nós temos irmãos que chamam os irmãos do lado de lá, os irmãos. Às vezes quer ser educado demais, chama de irmãos. Não é irmão não, irmãos. Ele não nasceu de novo. Ele não é filho de Deus. Você é meu irmão. Então, queridos, nós precisamos tomar esse cuidado. Qual é o outro cuidado que nós temos que ter, irmãos? As filosofias que tem por aí. Tem muitas pessoas nos púlpitos da igreja não estão pregando mais a Bíblia. Está pregando filosofias, pensamentos, né, dos filósofos. É bonitinho de ouvir, não é? Tem muitas palavras que é bonitinho de ouvir. Mas, queridos, Paulo, ele escrevendo aqui, ele fala de um mistério que antes estava oculto. Um mistério que estava oculto. E o mistério que estava oculto, ele fala aqui, capítulo 1, e eu estou caminhando para o fim. Versículo 24. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estivera oculto nos séculos e nas gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da sua glória, deste mistério entre os gentios, isto é, completa, irmãos, isto é, desse jeito, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Aleluia. Sabe por que eu e que você vamos para o céu? Irmãos, você sabe por que eu e que você vamos para o céu? Você sabe, irmãos? É porque o mistério que estava oculto, aleluia, ele foi revelado. O meu nome está escrito no livro da vida. Não é porque eu sou bonzinho, porque eu não sou bonzinho, irmão. O seu nome está escrito no livro da vida. Não é porque você é bonzinho, porque você não é bonzinho. Não tem ninguém bom. Não tem ninguém bom. Não tem, irmãos, não tem. Alguém chegou para Jesus e disse: mestre, que devo eu fazer? Bom mestre, que devo eu fazer para alcançar a vida eterna? Bom, só existe bom, que é um, vosso Pai que está no céu. Nós devemos rasgar, irmãos, essas filosofias que não são cristãs. A filosofia cristã é: Jesus é quem pagou um alto preço. E eu termino com esse texto aqui de capítulo 2. E no versículo 14, versículo 13 em diante diz: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida, Jesus, que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. O que aconteceu? Removeu-o inteiramente, encravando na cruz, e despojando, irmãos, os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Sabe qual é o nome? Jesus. 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 Somente Jesus. Somente Jesus. Eu falei que terminaria com esse texto, mas eu quero que você abra em Filipenses capítulo 2. E agora eu realmente quero finalizar com esse texto. Capítulo 2, versículo 5, ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens, humilhou-se, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus também, o Pai, o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e embaixo da terra,
E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. O Senhor, irmãos, não é os anjos vão se prostrar. Os 24 anciãos, todos os seres celestiais, querubins, serafins, todos eles, todos os homens. Eu não me prostro diante de ninguém. Hitler não se prostrava, Alexandre o Grande, Nabucodonosor, todos os imperadores, todos os demônios, Satanás, todo o principado, toda a potestade, homens, mulheres, jovens, crianças, os que vivem e os que morreram, todos se prostram diante do nome que está acima de todo o nome. Jesus, Jesus, Jesus é esse nome, Jesus é esse nome, Jesus é esse nome, é Jesus, irmãos. Vamos se colocar de pé. É Jesus, é Jesus. Nós precisamos, queridos, se coloque de pé. Nós precisamos se voltar para Jesus. Nós temos que largar todas as ideologias, todas as teologias baratas, todas as teologias de engano. Tudo isso tem que ser pisado. Tudo isso tem que virar esterco, porque o nome que conquistou todas as coisas é Jesus. O nome que enclausurou os demônios e que tem todos eles por debaixo dos seus pés é Jesus. Somente Jesus. Nós precisamos nos render a Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. É lógico, queridos, que essa palavra que eu estou trazendo aqui é uma palavra de alerta. Assim como Paulo escreveu para aquela boa igreja. O fato de trazer essa palavra não é porque a igreja aqui está em uma situação, não é isso. É um alerta, porque a igreja que é uma bênção, eu não falo isso com demagogia. A igreja é uma bênção, uma igreja que está lutando pela causa do evangelho, né, com pessoas sérias. Assim como era a igreja lá de Colosso. Tinha um pastor abençoado, assim como essa tem. Tem um corpo de obreiro abençoado, assim como essa tem. Mas estava correndo risco. A igreja no Brasil corre risco. A igreja na América corre risco. A igreja na Europa, irmãos, a igreja na Europa está morrendo. E eu quero então, irmãos, chamar você, para que você fale assim, olha, hoje eu resolvo. A minha oração ultimamente é essa, Senhor, torna a fazer na minha vida de novo aquilo que um dia o Senhor fez. Torna-me dar piedade santa. Torna-me dar zelo santo. Porque o tempo passa. E a gente vai se envolvendo, né, varão? A gente vai se envolvendo com as coisas dessa vida, tem que trabalhar, tem que fazer 1001 coisa. E a gente o nosso tempo de oração já não é mais o mesmo. O tempo de meditação não é mais o mesmo. O pastor já me chamou várias vezes, pastor, estou indo para o monte, vamos? Aí eu tinha marcado com ele várias vezes, desmarca, cansado, que eu trabalho com obra, irmãos, no sol o dia inteiro, subindo e descendo escada. Aí tem dia que eu estou só a carcaça mesmo, só a misericórdia. Mas eu quero falar para você, Deus, o nosso Deus, nos escolheu nele, para que nós possamos ser cheios da plenitude da sua graça. Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe o pastor, Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus, amém?